Boa noite a todos. Hoje é o nosso segundo dia, né? Hoje é o nosso segundo dia de aula. Felizmente, parece que teve colegas que não conseguiram entrar ontem, como a Elisete. Espero que hoje ela consiga acompanhar e a gente está aqui para ajudar no que der. Hoje nós vamos falar sobre classificação das vias e veículos. Vou passar aqui o slide. Vocês estão conseguindo ver o slide direitinho? Está cortando alguma parte? Ixi. Ou estão conseguindo... Tá normal aí para vocês? Pronto. Sim, tá ótimo. Pronto, então. Então, vamos falar hoje sobre via, pessoal. Nós vamos falar hoje o que seria a via. O que é a via? É a superfície por onde transitam veículos, pessoas e animais. Veículos compreende carro, compreende motocicleta, caminhão, ônibus, bicicleta, são veículos. Pessoas, seres humanos. Quando ele fala pessoas, pedestres, né? Animais podem estar soltos, tipo cachorro, gato, cabra, bezerro, vaca, como podem estar sendo conduzidos. A pessoa pode estar montada no cavalo, pode estar montada no jumentinho, ou um veículo de tração animal, que pode ser uma carroça, uma charrete, né? Um cavalo puxando uma carroça, um jumentinho puxando uma carroça, um cavalo puxando uma charrete, que é um pouco mais bonita, né? Mais incrementada. Aí vem compreendendo. Quando ele fala aqui compreendendo, é o que faz parte da via. A via, ela é composta. A via, ela compreende pista. Quando ele fala aqui pista, a pista de rolamento. É o local correto para que os veículos circulem. Pista de rolamento, a gente chama só de pista. A gente tem mania de abreviar as coisas, né? Pista. Local para trânsito de veículos. Aqui, pessoal, é para transitar veículos. O ser humano, ele deve atravessar, cruzar a pista. Ele deve cruzar a pista, porque a pista é local para veículos. O ser humano não deve andar pela pista, andar aqui no sentido da pista. Ele deve cruzar de um lado para o outro, porque o local, a pista é para veículos. Ele deve cruzar o ser humano. Aqui, não sei se vocês moram em Fortaleza aqui, né? As pessoas tendem a andar na pista, né? Ainda diz assim: eu sei que ele está me vendo, ele não é doido, ele não é cego, ele está me vendo. E o veículo é que deve desviar do ser humano. Isso está errado, pessoal. Aqui o que o pessoal faz está errado. O ser humano não deve andar na pista, ele deve cruzar a pista de um lado para o outro. Então, via compreende pista. Pista local onde os veículos devem transitar, circular. Via também é composta pela calçada. Se a pista é o local onde os veículos devem andar, a calçada é o local onde os pedestres, os seres humanos, devem transitar. É o local onde os pedestres, os seres humanos, devem transitar, o local seguro para o pedestre. Pista, local para veículos. Aqui, o pedestre deve cruzar a pista de uma ponta a outra. Né? Então, se a calçada é o local para os pedestres, seres humanos, os veículos devem o quê? Do mesmo jeito do ser humano lá na pista. Ele deve cruzar a calçada para quê? Para entrar na garagem, sair da garagem, entrar em estacionamento de shopping, de loja, de condomínio. É o único momento em que o veículo pode cruzar a calçada. O veículo não pode andar pela calçada, ele deve apenas cruzar a calçada para adentrar ou sair de estacionamento,
das casas, shopping, condomínio, estacionamento particular, o que seja. Então, o único momento em que os veículos podem cruzar a calçada, ele não deve andar na calçada, e sim cruzar para entrar em algum tipo de estacionamento. Então, nós falamos que a pista pertence à via, faz parte da via. A calçada também. Então, se você parar para pensar, quando você sai de dentro da sua casa, você já está na via. Por quê? Tirando, não sei se vocês conhecem o bairro José Walter, a Boilândia, né? A Boilândia, lá tem ruas estreitas que a pessoa bota o pé fora de casa e já está na pista, porque não tem calçada. Lá você já pode botar o pé fora de casa e já ser atropelado, se você não olhar para um lado e para o outro antes de sair de casa. Depois eu vou passar lá, vou bater até umas fotos. Já na maioria dos outros locais tem a calçada. O pedestre sai de casa, está na calçada, que é o local seguro para pedestres. Local onde o pedestre deve transitar. Então, quando você sai de casa para ir comprar o pão, você já está na via, já está no trânsito. Você sai de casa para ir na casa do vizinho fofocar, você já está no trânsito. Você sai de casa para ir caminhar, correr, fazer Cooper, ir no mercantil, ir para o colégio, você já está no trânsito. Se você sai de casa para varrer a calçada, você já está no trânsito, já está na via. Você está no local onde os pedestres devem transitar. Aqui está um exemplo de uma calçada que eu acho magnífica, né? Perfeita. Ela é toda nivelada, na mesma altura. Ela é larga, dá para 2, 3, 4 pedestres andarem um ao lado do outro tranquilamente. Ela tem as subidas de uma cor vermelha, que tanto serve para entrada e saída de veículos, como para subida e descida de cadeirantes. Ela está bem limpinha, ela tem esse corredor aqui em braille para os deficientes visuais, então essa calçada aqui é magnífica. Eu moro na periferia, as calçadas que eu tenho costume são essas do lado direito, quebradas, sujas, com mato, cocô de cachorro, desniveladas, uma mais alta, uma mais baixa. Eu não sou tão jovem quanto a maioria de vocês, mas ainda me considero jovem, pelo menos de espírito, né? Mas comparado com a minha mãe, a mãe Bola, ela já tem uma certa idade, ela é fortinha. A mãe Bola, ela gosta de fazer caminhadas. Ela tem pressão alta, então as caminhadas ajudam a regular a pressão da minha mãe. Ela mora no bairro do Conjunto Ceará, se vocês conhecem. Lá as calçadas são assim. Então, de vez em quando eu chego lá para visitar minha mãe está com o joelho ralado. Ela cai de vez em quando nesses desníveis aqui, ela acaba caindo aqui e acolá. Ela já é fortinha e tal, ela está com o joelho ralado. Felizmente, as calçadas lá são assim. O calçadão também é assim, sujo, desnivelado, quebrado por conta de raiz de árvore. Então, para nós que somos mais jovens, tudo bem, tranquilo. Mas para as pessoas que têm um pouco mais de idade podemos dizer que a minha mãe não tem mais aquela malemolência, né? Ela não tem mais assim como é que eu posso dizer, um equilíbrio como era antigamente. Ela não tem mais a coordenação motora como tinha antigamente, né? Então para ela é muito difícil ficar subindo e descendo. Então às vezes a minha mãe prefere andar na pista, por mais que eu diga que não, pois lá é o local para andar veículos. Como as calçadas são assim, ela vai pela pista. Então ela está correndo o risco de ser atropelada, né? Se ela vai pela calçada, ela pode cair. Se ela está na pista, ela pode ser atropelada. Eu prefiro as quedinhas dela de vez em quando. Até agora não foi nada tão sério, né? Graças a Deus. Então, falamos até agora de pista, local para os veículos transitarem em segurança. E falamos agora de calçada. Calçada é local para os pedestres transitarem. Só para ter certeza, vocês estão me ouvindo aí? Show, aqui o silêncio tão grande que gordinho é bicho carente, né? Eu fico logo pensando que eu tô falando. Eu estou ouvindo, tranquilo. Pronto. Às vezes eu penso que eu tô falando sozinho, né? Gordo é bicho carente. A gente tem que entender. Então,
Recapitulando, falamos de pista, falamos de calçada, vamos agora falar o que seria o acostamento. Também compreende via, faz parte da via. Acostamento, pessoal, ela não tem aqui nas vias urbanas. Acostamento existe nas vias rurais. O que são vias rurais? São vias que levam de uma cidade a outra. Vias urbanas, elas iniciam e terminam dentro da mesma cidade. Uma via urbana, ela inicia e ela termina dentro da mesma cidade. Já uma via rural, ela leva de uma cidade a outra. Por isso o nome rural, porque ela liga uma cidade, às vezes até mais cidades. Né? Você pega ali a BR-116, ela passa aqui Fortaleza, passa pelo Eusébio, Taitinga, Horizonte, Pacajus e vai em vários outros interiores. Então o acostamento, ele existe em algumas vias rurais, algumas rodovias, tem acostamento. É essa parte que fica aqui ao lado da pista de rolamento. Aqui, pista de rolamento local para trânsito de veículos. E o acostamento, ele serve para algumas situações. Para o pedestre deve transitar, porque aqui não tem calçada, se vocês notarem. Então, o pedestre deve transitar pelo acostamento. O pedestre pode sim transitar pelo acostamento, por quê? Porque não tem calçada. Então, ele deve transitar pelo acostamento, quando existir, lógico, né? Já os veículos, eles podem utilizar o acostamento para algumas situações. Os veículos podem utilizar o acostamento para algumas situações. Situação de emergência. Se o seu veículo der alguma pane, algum problema, se o seu veículo, sei lá, furou o pneu, você vai para o acostamento, liga o pisca-alerta, desce do veículo, vai lá no porta-malas, pega o triângulo, você vai se distanciar do carro, vai colocar o triângulo, que é uma forma de você demonstrar para os demais condutores de veículos que você está resolvendo ali uma pane, um problema, né? No caso, o pneu furou, né? Você sai da via porque você não pode parar nem estacionar, pessoal, em rodovia, viu? Você não pode parar nem estacionar em rodovia, então você vai para o acostamento, liga o pisca-alerta, coloca o triângulo, sinalização de emergência, e vai resolver sua pane. Se for trocar o pneu, vai pegar o pneu, macaco, chave de roda, colocar lá, levantar o carro, tirar o pneu, colocar o outro e tal. Depois você segue viagem. Sei lá, o carro deu uma pane no motor, um problema, bateria, você vai levar para o acostamento, ou vai chamar o reboque, ou vai chamar um mecânico. Se for liso igual a mim, vai chamar um amigo. Ei, mas tô um problema aqui, vem me ajudar, vem me rebocar, vem dar os pulos aí, mano. Traz um mecânico, dá teus pulos, né? Quando o cara tem uns amigos, o cara perturba os amigos, né? Então, uma situação que você pode utilizar o acostamento é situação de emergência. Outra situação que você pode utilizar o acostamento para uma parada. A gente assistiu, a Elisete que não assistiu a aula ontem, Elisete, a gente ainda vai falar isso várias vezes, então vamos começar agora. Certo. Parada, quando a gente fala em parada em relação a veículo, parada é o seguinte: parada é você imobilizar o veículo pelo tempo estritamente necessário para o embarque e desembarque de pessoas, passageiros. Vou dar um exemplo. O Lucas está vindo da faculdade junto com o Gildemar. O Lucas está dirigindo, está vindo da faculdade com o Gildemar e ele está dando uma carona para o Gildemar. Chegou na frente da casa do Gildemar, ele parou o veículo, Gildemar desceu, se ele desceu é um desembarque, Gildemar fechou a porta e o Lucas seguiu viagem e isso foi uma parada. É uma imobilização do veículo pelo tempo estritamente necessário apenas para embarque, que seria entrar pessoas no veículo, ou desembarque, que seria descer. Nesse caso aqui foi um desembarque. Quando o Gildemar fechou a porta, o Lucas seguiu o caminho dele, isso foi uma parada. Se tivesse uma placa lá, proibido estacionar, não tinha nenhum problema, porque ele não estacionou, ele apenas parou.
Sim, qual é o tempo? Não tem um tempo definido, porque cada pessoa ela tem o seu biotipo físico. Uns são mais velozes, outros são mais ágeis. Vai depender do biotipo físico, vai depender da idade. Então, por exemplo, a minha mãe bola. A mãe bola, quando vai descer do carro, ela demora um pouco mais, porque ela já é fortinha, gordinha. Ela tem que se ajeitar todinha para descer e tal. Então não tem um tempo no relógio, assim, 30 segundos, 40 minutos. Vai ser o tempo necessário para que a pessoa desça do veículo normalmente, em segurança. Ou entre no veículo, normalmente em segurança. Tem exceções. Exceções que eu digo são fatos especiais. Por exemplo, se for a descida de um cadeirante, geralmente alguém do veículo vai descer, vai pegar a cadeira de rodas, vai colocar lá na calçada, vai pegar a criança, o adulto, lá cadeirante, nos braços e vai colocar na cadeira. Isso ainda configura, no caso era uma descida, configura o desembarque. Demorou bem mais que a mãe bola e demorou bem mais que o Judemar. Mas cada pessoa tem seu tempo, dependendo das suas especificidades. Por isso não tem um tempo no relógio. É o tempo necessário para embarque ou desembarque. Tudo bem até aí, Elisete? Ok. Aí agora, vamos dizer porque é o tempo necessário para embarque e desembarque. Porque se o Gidemar desce do veículo e o Lucas permanece parado, agora ele não foi uma parada ali, foi um estacionamento. A parada, as características são embarque, desembarque, segue viagem. Se a pessoa desembarcou e ele continuou parado, deixou de ser uma parada e agora ele já está estacionado. Se tem uma placa lá de proibido estacionar, ele pode ser multado. Porque se é proibido estacionar, ele pode parar. Parou, embarcou, desembarcou, seguiu viagem. Mas a placa é proibido estacionar e a pessoa desembarcou e o motorista continuou parado ali, por mais que ele esteja com o carro ligado, por mais que ele esteja dentro do carro, deixou de ser uma parada e agora já é um estacionamento. Por quê? Porque o estacionamento é a imobilização do veículo pelo tempo superior ao necessário para o embarque e desembarque. Eu sei que é muita informação em pouco tempo, mas a gente vai falar tanto assim que vai chegar um momento que vai massificar na cabeça de vocês. Então, deu para ter só uma noção, Elisete, já que perdeu a aula de ontem, deu? Sim, com certeza. Show, pronto. Então, o acostamento pode ser utilizado para situação de emergência e também para situação de parada, né? Lá vem o Rauan, José Rauan, nome diferente. Lá vem o Rauan dirigindo a Lamborghini, ele está dando uma carona para o Vitor, eles estão vindo lá do racha para jogar bola. O Vitor mora aí dentro do mato, quase um índio, quase uma tribo de índio que tem aqui na Calcaia, como é o nome? Esqueci, mas tem aqui na Calcaia. Então, só brincadeira, pessoal, o Vitor é quase um índio. Quando... Os Tapeba. Pronto, os Tapeba. O Vitor faz parte dos Tapeba, né? Ele é indígena, né? O Rauan tá voltando do racha, dando carona pro Vitor. Parou aí dentro do mato, aqui é só mato, né? Parou aqui no acostamento. Não. O Vitor desceu e Rauan continuou a viagem. Isso foi uma parada. O Vitor desceu, já embreou no mato aí, corre que só índio faz, né? Nem se arranha, nem nada, embreou voado no mato aí, parecia uma onça. E Rauan seguiu viagem. Isso foi uma parada e o Rauan usou o acostamento para essa parada. Rauan usou o acostamento para essa parada. Então, o acostamento pode ser utilizado pelos veículos para parada. A gente falou em emergência, agora falamos em parada. Outra situação onde os veículos podem utilizar o acostamento é para um acidente. Deus o livre, algum de vocês está dirigindo e acontece um acidente aqui na pista. Vai ter aquele discussão inicial, né? Quem é a culpa? É minha, é sua e tal, blá, blá, até chegarem num denominador comum. Ou cada um paga o seu, ou o que está errado paga e tal. Resolvida a situação, não vai precisar de perícia nem nada, né? Eles têm que tirar o veículo da via, atrapalhando o trânsito. Eles vão levar para onde? Para o acostamento, ou esperar mecânico, ou esperar reboque, vão ligar o pisca-alerta, vão sinalizar com
vão sinalizar com um triângulo, né, de emergência. Então, terceira situação em que os veículos podem utilizar o acostamento. Primeiro, emergência. Segundo, parada. Terceiro, acidente. Quarta situação, tem aqui retorno, mas vamos colocar que seja mudança de direção. Aqui a gente tem uma via de mão única. Eu não posso nem utilizar ela aqui como exemplo, porque não pode fazer um retorno aqui. O que seria uma via de mão única, que só tem apenas um sentido? Como é que eu sei que é uma via de mão única? Essa faixa aqui, que divide as duas faixas de trânsito, aqui é a faixa da direita, né? E aqui é a faixa da esquerda, ela é na cor branca. Se ela é na cor branca, indica que há apenas um sentido nessa via. Ou vão para cima, né? Ou vem para baixo. Se fosse a cor amarela, vamos pegar aqui, pista de 2 centímetros. Vai estar com 5 dias que eu não reinicio meu computador, ele está lento. No intervalo eu vou reiniciar ele. Eu passo muito tempo sem reiniciar ele, ele fica assim desse jeito. Tá ajudando não, né? Então vamos pegar aqui. Ó, meu filho. Ajude. Aqui. Pega essa aqui de baixo. Essa pista aqui, pessoal, se vocês observarem, apertei aqui, eu tenho que esperar um pouquinho para ela ficar maior. Ela tem a faixa amarela. A faixa amarela indica que essa via tem 2 sentidos. A faixa amarela indica que essa via tem 2 sentidos. Égua, meu irmão. Ô, meu filho, me ajude. Tem um sentimento? Não vai rolar não, pelo jeito, né? Então, essa faixa amarela aqui, ó, ela indica que a via tem 2 sentidos. Vocês estão conseguindo ver ou está muito pequeno? Eu não estou enxergando nada, está aparecendo na tela só um WA. Desde o início da aula? Não. Apareceu há pouco tempo. Então deixa eu compartilhar novamente para ver se melhora para ti. Peraí. Pronto, apareceu. Apareceu, né? Vixe, ainda ficou pequenininho. Então aqui, Está pessoal, aumentando. aqui é uma via, a imagem não está muito legal, mas é uma via que tem 2 sentidos. A diferença dessa para aquela, ó, essa aqui, ó, a faixa que divide as faixas de trânsito é na cor branca. A cor branca indica que tem apenas um sentido. A cor branca indica que tem apenas um sentido. Quando ela é na cor amarela, indica que essa via tem 2 sentidos. Como assim 2 sentidos? O lado direito, porque no Brasil é adotado o lado direito de dirigir. Você sempre vai ter que dirigir pelo lado direito. Então, se você está indo do lado direito de quem vai, essa faixa aqui. De quem está vindo do lado direito de quem vem, essa faixa aqui. Você sempre dirige pelo lado direito. Aqui, pessoal, a cor amarela indica que tem 2 sentidos. Então, esse aqui vai e esse vem. Está até especificado aqui, ó, nessa faixa aqui, ó. Um vai e o outro vem. Então, outra situação em que você pode utilizar o acostamento é para mudança de direção, e no caso ele falou em retorno. Então, está vindo aqui, por exemplo, o Ezequias, está vindo nesse sentido, até que ele nota que esqueceu a carteira em casa, está liso, a carteira ficou em casa. Ele pode utilizar aqui, essa pequena parte aqui, que vamos dizer que seria tipo um acostamento, esse espaçozinho aqui, para fazer uma mudança de direção. O que seria isso? Ele vai lá, para ter mais espaço para ele fazer o retorno. O que é um retorno? Se ele vai aqui num sentido, o retorno é ali no sentido contrário.
Se ele está indo para cima, o retorno era ele começar a ir para baixo. Então, ele pode utilizar o acostamento e fazer um movimento de retorno para voltar para casa e pegar a carteira que ele esqueceu. Então, o acostamento, você pode utilizar ele quando você está no veículo, né? Em situações de emergência. Você pode utilizar em situação de parada, que é embarque e desembarque de pessoas. Você pode utilizar em acidente e pode utilizar em retorno, que é a mudança de direção. Lógico, isso, quando puder ser feito o retorno, no caso, tem que ser uma via de 2 sentidos. Se você for fazer um retorno aqui, você vai voltar na contramão, não pode, né? Infração gravíssima, contramão em via de sentido único. Então, você só pode fazer um retorno quando possível. Quando é possível, quando a via tem 2 sentidos, né? Ele está indo pelo lado direito, decidiu fazer o retorno, ele vai voltar pelo outro lado, né? Do lado oposto. Até aí tá tranquilo ou alguma dúvida? Se alguém tiver dúvida, pode perguntar. Então, via. Via é a superfície. Quando ele fala superfície, é o solo, o chão. Por onde transitam veículos, pessoas e animais. Veículos são carros, motocicletas, caminhões, ônibus, transporte escolar, bicicleta, são veículos. Pessoas são pedestres, animais podem estar sendo conduzidos ou podem estar soltos. A via compreende pista, local onde devem transitar os veículos. O pedestre só pode atravessar a pista, cruzar a pista. Calçada, local seguro para o pedestre transitar. Os veículos só podem cruzar a calçada para adentrar um tipo de estacionamento. Pode ser só garagem, estacionamento de shopping, colégio, condomínio, loja. Acostamento. Acostamento existem algumas, não são todas, algumas rodovias. Rodovias, vias rurais, que ligam uma cidade a outra. Vias rurais, em algumas delas tem um acostamento. O acostamento, o pedestre pode transitar por ele, porque não tem calçada, né? Tá vendo aí que é mato, né? Então, o pedestre pode transitar por ele e os veículos podem utilizar em algumas situações. Situação de emergência, o carro deu algum problema, vai para o acostamento, sinaliza com o pisca-alerta, coloca o triângulo e vai sanar sua pane lá. Parada, entrada ou descida de pessoas do veículo e depois segue viagem, foi uma parada. Imobilização do veículo pelo tempo estritamente necessário para embarque ou desembarque de pessoas. Se for carga ou animais, é um estacionamento. Parada só quando for pessoas. Se for para descer carga ou descer algum tipo de animal, é um estacionamento. Parada só quando é descida ou subida de pessoas. Outra situação é em acidente. Você pode levar os veículos lá para o acostamento, vai sinalizar, pisca-alerta, esperar um mecânico ou reboque. E mudança de direção, no caso aqui o retorno. O retorno e também se for uma conversão à esquerda, que a gente vai ver mais na frente, tem um exemplo, vai ser mais fácil de ensinar. Ou então você pode utilizar o acostamento para o retorno, né? Mudança de direção. Agora nós vamos falar sobre ilha. Ilha é um obstáculo físico redondo que aparece nas pistas. Ele é cercado de pista por todos os lados. Geralmente recebe o nome de giradouro ou rotatória, dependendo da região do país, chamam de giradouro, rotatória ou ilha. Essa do lado esquerdo aqui provavelmente é para a banda do sul, né? Porque essas flores aí, o nosso clima matava tudo rapidinho. O nosso clima é muito cruel, né? O nosso clima tá mais para esse aqui, né? Que são coqueiros, palmeiras, né? E essas flores aqui são climas frios para elas resistirem, né? Então, ilha, obstáculo físico redondo, cercado de pista por todos os lados. Ele também faz parte da via, ilha, né? E por último aqui, mas não menos importante, canteiro central. Canteiro central é qualquer tipo de obstáculo físico, né, feito pelo homem, que divida duas vias.
Dividida duas vias, ele pode ser assim bem largo, né? Arborizado e tal, como ele pode ser só o sementinho aqui com essas plantinhas, sem plantinha, só o cimento, né? Se dividiu duas pistas, né? Dividiu duas pistas, canteiro central. Canteiro central. Tem várias cores, modelos, fragrâncias, tamanhos, né? Dividiu duas pistas, canteiro central. Então, via é a superfície por onde transitam veículos, pessoas e animais, compreendendo pista, calçada, acostamento, ilha e canteiro central. São classificadas em urbanas e rurais. Urbanas, a via ela inicia e ela termina dentro da mesma cidade. Ela inicia e ela termina dentro da mesma cidade. É uma via urbana. Começou em Fortaleza, terminou em Fortaleza, urbana. Já se ela começar em Fortaleza e vai até Calcaia, foi de uma cidade para outra, rural. Começou em Fortaleza, foi até Maracanaú, foi de uma cidade para outra, rural. Começou em Fortaleza, foi até Maranguape, foi de uma cidade para outra, rural. Larissa perguntando se vai ter questões. Se der tempo, todas as aulas têm questões no final, se der tempo. Depender a gente conseguir terminar com o tempo hábil, né? Pista de rolamento, local da via pública destinada ao tráfego de veículos. Calçada, também chamado de passeio. Algumas questões traz a calçada como nome de passeio. É o trânsito seguro para os pedestres. Acostamento, fica vizinho à pista de rolamento. É utilizado pelos veículos para emergência, parada, acidente, retorno, mudança de direção. Ilha, obstáculo físico redondo na pista de rolamento. Canteiro central, obstáculo físico que separa duas vias. Que nós já vimos, também já vimos. Quando é permitido o veículo automotor transitar pela calçada, no caso, cruzar a calçada na entrada ou saída de garagem. Acostamento, ilha, canteiro central. Alguma dúvida quanto a isso ou podemos seguir em frente? Tem alguém me ouvindo? Só por curiosidade. Show, tem gente me ouvindo. Vias urbanas. Vias urbanas são vias internas de uma cidade. Liga um ponto a outro da mesma cidade. Ou seja, começa e termina dentro da mesma cidade. Se ela começou e terminou dentro da mesma cidade, é uma via urbana. As vias urbanas têm 4 tipos. Via de trânsito rápido, via arterial, via coletora e via local. Vocês vão ter que aprender o nome delas e já a gente vai falar as características de cada um. As vias rurais são vias externas da cidade. Liga uma cidade a outra, pode até ligar um estado a outro. Ela liga, no mínimo, uma cidade a outra. As vias urbanas são divididas em 4, as vias rurais apenas 2. Rodovias e estradas. As vias rurais são mais fáceis de você conseguir distinguir uma da outra. A rodovia, ela é pavimentada. Então, rodovia é um tipo de via rural, liga uma cidade a outra, no mínimo uma cidade a outra, e ela é pavimentada. Como assim pavimentada? Ela tem algum tipo de cobertura no solo. Pode ser asfalto, pode ser pedras, aqueles pedregulhos, pode ser paralelepípedo, pode ser cimento, pode ser esse piso intertrapado, que agora é uns tijolinhos, né? Pode ser concreto, tem algumas BRs que agora são concretadas. Então, teve algum tipo de cobertura no solo e ela liga uma cidade a outra, é uma rodovia. Já se ela for areal, carroçal, pissarra, liga uma cidade a outra, é uma estrada. Rodovia, pavimentada. Estrada, não pavimentada. É mais fácil distinguir uma da outra. Alguém não entendeu aí até agora ou está tranquilo?
Então, vamos em frente. Tá tranquilo. Que bom. Vias urbanas. Nós vamos falar agora os tipos de vias urbanas. Vamos falar as características de cada uma, assim, as mais marcantes. A velocidade máxima de cada uma quando não sinalizada e a velocidade mínima quando não sinalizada. Então, as vias urbanas, elas têm 4... Só fechou o José tá pedindo para repetir. Repetir o quê? Sim, qual parte? Qual fragrância? Repetir o quê, Juan? Rauan? Rauan, né? Qual parte? Alguma parte específica? Vias urbanas e vias rurais? Os duas, cima e embaixo, só rural, só urbana. É o seguinte, mano, eu vou falar deles aqui mais detalhado, vai dar no mesmo, beleza? Vou falar vias urbanas e vamos falar de vias rurais, vai dar no mesmo. Tranquilo? Vai dar no mesmo, vou falar sobre os dois de novo, beleza? Pronto. Vias urbanas. Vias urbanas são vias que elas começam e terminam dentro da mesma cidade. Começou em Fortaleza e terminou em Fortaleza, é uma via urbana. Deixa eu pegar aqui um exemplo aqui, peraí. Deixa eu ver se a minha internet vai ajudar. Ô, meu filho, me ajude. A internet está osso. Fala o seguinte, pessoal. Peraí. Fala o seguinte, vocês me aguardam aí 1 minuto, vou reiniciar aqui minha internet, pode ser? Peraí, deixa eu ver se vai abrir agora. Deixa eu fechar o que tiver aberto para ajudar. Bom, mas deu certo aqui. Então, deixa eu... Vocês estão conseguindo ver aí? Vocês conseguem ver? Pronto. Aqui é o Maps, mas está muito lento. Fala o seguinte, vocês me aguardam aí só 1 minuto. Não esquece de se inscrever no canal, curtir e compartilhar. Muito obrigado pela força.